Bom, nós estamos continuando aqui com o SQL intermediário, do capítulo específico do livro de Superchats, e vamos falar rapidamente aqui sobre alguns tipos específicos e definição de tipos e sobre índices. Bom, tem uma série de tipos que nós já vimos dentro do próprio Create Table, dos tipos que nós podemos usar dentro do SQL, e tem alguns tipos especiais que ele coloca em particular. Um desses tipos bem interessantes é o tipo date e todos os tipos relativos a ele. Eu aconselho vocês darem uma olhadinha na documentação do banco de dados em particular que vocês estão usando. No caso aqui, a gente pode no banco MySQL, mas em qualquer outro projeto em qual banco estão trabalhando. Porque apesar do SQL colocar o date como um certo padrão, time, timestamp, interval, é importante que você veja quais são as pequenas diferenças que podem haver no seu produto de banco de dados em particular ou que tipo de definições adicionais ele pode ter para o seu produto. De forma geral, nós temos algumas maneiras diferentes de manter datas. O campo date é o mais simples, que mantém somente a data. O time mantém somente uma hora. E o timestamp acaba mantendo todo o conjunto de data e hora para isso, agregados ao fato de que você pode ter o fuso horário dentro disso, que pode ser importante quando o seu sistema acaba sendo internacionalizado ou se for usado em um conjunto grande de regiões. Apesar do Brasil ser um país mais um pouquinho maior no sentido norte e sul, nós temos alguns fusos horários aqui dentro. Decididamente nos Estados Unidos, por exemplo, entre a costa leste e a costa oeste, você tem vários fusos horários, então isso pode ser importante ali dentro. Um campo que nós já vimos e já usamos ele em particular são os campos blobs e os campos clobs. Todos os campos lobs, os large objects, são interessantes porque eles permitem que você, dependendo de como o banco de dados vê isso, armazene arquivos binários arbitrariamente grandes e arquivos de texto também muito grandes, além do limite de varchar, do limite que o teu banco de dados tem para uma varchar. Como o banco de dados vai implementar a colocação dessa informação é deixada à arquitetura do próprio engine, mas via de regra, boa parte dos bancos optam em colocar isso em arquivos separados para que isso não cause uma sobrecarga em todos os comandos relativos às tabelas que têm campos blobs e clobs. A diferença básica entre um blob e um clob é que no blob você tem um campo onde ele vai ser bastante grande e não vai ser afetado em nada pelo banco de dados ou pelas APIs. Então, o que você gravar lá dentro, byte a byte, vai ser retornado quando você tentar acessar. Da mesma forma, o CLOB é um campo caractere e esse sim acaba sendo afetado pelo tipo de página de caractere que você usa e configurações que o banco possui. Se você quiser colocar um texto que não seja afetado de forma nenhuma num formato específico, talvez seja mais interessante usar um TXT dentro de um blob do que exatamente um CLOB dentro disso. Mas é importante que vocês tenham, lembrem que nós temos esses dois tipos, que são os tipos grandes dentro de tabelas em SQL, e que isso pode ter consequências para como o desempenho do teu banco de dados vai ser afetado. Além disso aqui, você pode criar seus próprios tipos, e já faz parte do SQL ANSI 92, que você crie tipos que sejam específicos, baseados nos tipos já existentes. Esse exemplo aqui é um exemplo bastante simples, está aqui é um tipo chamado dollars, que é um numérico 12 de 2, é um tipo numérico, 12 posições, com 12 decimais, e a partir desse momento, em qualquer lugar onde você tenha um valor monetário, você pode passar a usar o campo tipo dollars e não definir um numérico 12 de 2. Isso acaba sendo bastante útil dentro de uma corporação por espalhar padrões. Então, todos os campos que digam que se referenciem a valores numéricos, a valores de moeda corrente, vão ser colocados dentro de um padrão específico, então ninguém vai ter a chance de colocar um campo muito pequeno ou grande demais para esse tipo de uso. Tem a palavra-chave ali, final. O final é a mesma coisa que você tem para uma classe em geral. Em geral, o final não permite que esse campo dollars, se ele é final, ele não pode ser usado para criar um outro tipo de campo baseado nele. E o not final vai permitir, ou sem o final, permite que você crie mais campos a partir dele também. Mas o final diz que você não pode usar um create type usando dollars como um modelo para ele. Um outro tipo de criação, não de um tipo particular, mas de um domínio de informação, são os próprios domains, que é também baseado na SQL ANSI. E no domain você pode colocar regras um pouco mais complexas do que se coloca somente num tipo. Apesar de que você pode criar um domain de uma forma muito simples, como esse primeiro exemplo, onde você cria um domain person name
só com um char de 20 not null, então basicamente um create type já bastaria para isso até. Você pode colocar algumas constraints adicionais, como por exemplo nesse caso aqui a constraint do degree level test, colocado em bachelor's, master's, doctorate, você já cria uma regra adicional que não está disponível na sintaxe, por exemplo, do create type. Realmente você cria um domínio de dados, um domínio de conhecimento para um campo em particular. Esse campo degree level test vai estar especificamente dentro desses 3 valores que estão dentro do check. Você não tem como fugir um pouco disso. Então, o domain é um pouco mais complexo que o create type, por poder ter algumas restrições adicionais. E falando em otimização de banco de dados, de desempenho e todo o resto, um assunto que acaba sendo bastante recorrente quando você vai fazer otimização, ou a primeira ferramenta que o desenvolvedor e que o DBA usa para tentar melhorar o desempenho do banco de dados é a criação de índices. E a criação de índices é baseada no fato de que você, para a média das consultas, você primeiro não usa todas as colunas o tempo todo, segundo que os filtros, as ordens, o order by, as agregações vão ser feitas prioritariamente por algumas colunas em particular. Então, por mais que você tenha uma tabela de alunos, por exemplo, cheia de campos, é muito provável que se busque por nome, busque pelo ID do aluno, pelo código do aluno, talvez pelo CPF dele, mas muito mais raramente pelo bairro que ele está, muito mais raramente pelo nome do pai, ou coisa assim. Então, tem campos que vão ser mais preferidos para fazer as buscas em particular. Esses campos também, eles podem ser divididos em largas faixas. Se você quiser fazer uma busca sempre dos alunos baseados em cidades, por exemplo, você tem realmente muito mais alunos, a cidade de origem, né? Um número grande de alunos por cidade. Não é um conjunto simplista onde você vai ter um aluno em cada cidade. É muito provável que você tenha agregações de alunos dentro disso. E quando você quer fazer uma query em particular de uma certa cidade, você vai buscar um subconjunto específico de registros ali dentro. Os índices servem para basicamente quase tudo isso. Um outro fato é que você, em geral, também pede ordens frequentemente, né? Então, você pede os alunos ordenados pela idade, ou ordenados pelo código, ordenados por nome. E a gente sabe que o banco de dados não mantém uma ordem específica dos registros. A ordem dos registros é deixada a cargo do engine, e, em geral, essa ordem é a ordem pela qual você inseriu os registros dentro dele. Não há uma política específica sobre isso, não há uma presunção de qualquer tipo de ordem quando se trabalha com uma tabela de banco de dados. Nesse caso, o índice também pode ser útil. O índice, então, vai ser interessante para os campos que determinam uma busca. Você pode fazer uma estatística para ver quais campos são mais usados nas cláusulas de where, nos filtros, nos grupos e nas ordens, e então criar índices para otimizar essas buscas, essas buscas mais frequentes, para tornar os seus sistemas, os seus softwares mais eficientes. É importante dizer que você pode criar índices com um campo ou com vários campos e variando as ordens e todo o resto em cima disso. Esse aqui tem um exemplo que tem um create index, student ID index, on student ID. Student, campo ID. O campo ID da tabela student, na realidade. Todas as vezes que você tiver o ID no where, no order by ou no group by, provavelmente você vai ter uma melhora em desempenho. É muito provável que o banco de dados faça a busca pelo índice em vez de fazer uma busca de outra maneira. Se nós pensarmos nessa query aqui em particular, é uma query onde você busca todos os dados de um estudante, filtrando com o ID sendo igual a 1, 2, 3, 4, 5. Se o engine do banco de dados não tem um índice disponível para esse campo em particular, a única chance dele descobrir quem é o estudante de número 1, 2, 3, 4, 5 é fazendo o que a gente chama de um table scan. Ele vai ter que percorrer a tabela toda em busca daquele dado em particular. Isso pode ser exageradamente lento quando você tem uma tabela muito grande que está sendo disputada por um conjunto grande de instâncias também. Você tem muita concorrência em cima daquela tabela em particular. E é nesse caso que daí você pode ganhar um desempenho muito grande com o índice, porque o índice mais simples possível, ou o índice default, que é usado por quase todos os bancos de dados, que é uma árvore balanceada, vai te entregar qual é esse campo em particular em algumas poucas operações. Como a gente está falando de um campo-chave, onde é muito improvável que você use faixas, por exemplo, se você tiver um campo idade, você faz muitas buscas por faixa de idade, então a árvore balanceada é um tipo de índice mais eficiente.
porque ela mantém faixas de forma muito mais simplista, muito mais adequada e de forma mais rápida. Então, se você quer selecionar os alunos entre 16 a 23 anos, a Bit.ly consegue te entregar isso de uma forma mais rápida. Por outro lado, para fazer uma busca por uma chave que você não tem faixas, você tem só uma busca específica, eu quero saber esse aluno ou aquele aluno, em geral buscam por código, é uma busca única, né? Você não faz, eu quero todos os alunos com código maior que 20 mil, isso não faz sentido, né? Nesse tipo de índice, um índice por hash pode ser muito mais interessante. E o seu banco de dados vai te dar possibilidades de trocar qual é o mecanismo, qual é a estrutura de dados que está funcionando por trás do índice que você cria. Em geral, os bancos de dados suportam uma árvore balanceada por padrão. Boa parte dos bancos de dados suporta a Bit.ly como padrão. Mas você pode solicitar um índice em hash por um campo onde você faz uma busca somente por uma chave primária, por exemplo, por uma chave única como esse ID. De uma forma ou de outra, a documentação do banco de dados pode ser útil para conseguir verificar qual é a forma mais adequada que você tem para rodar isso daqui, e depois nós vamos ter como discutir também quais são as melhores estratégias para se criar índices. O fato de que, como eu comentei, creio que na live passada, já que eu tenho uma série de campos aqui, eu queria um índice para cada campo, todas as minhas consultas, eu queria um índice para cada consulta, coisa assim. Isso vai tornar aquela consulta em particular mais rápida, mas vai tornar todos os updates e inserts deles mais lentos. Então você tem uma certa relação custo-benefício entre criar um monte de índices e criar os índices só mais importantes. Porque fato é que, quando você cria um índice, você torna uma consulta mais rápida, mas torna todas as atualizações mais lentas. Assim que eu crio um índice para o campo ID, cada vez que eu insiro um registro, apago um registro, altero o ID, apesar que o ID é uma chave primária, não pode ser alterado, cada vez que eu altero aquele campo em particular, ou altero um registro em particular, eu sou obrigado a recalcular esse índice, dependendo do tipo de índice que eu estou usando. Se é um índice em hash, por exemplo, talvez não precise recalcular por um update, por um delete, mas eu tenho que calcular por um insert. Se você tem um conjunto enorme de índices, cada vez que você insere um registro, você tem que calcular uma série de hashes, tem que rebalancear um monte de árvores, e isso custa muito tempo. Nesse meio tempo, você está escravizando aquela tabela em particular, e pior, escravizando o índice também, levando em conta que você tem mais usuários fazendo concorrência com aquela mesma informação. Qualquer update que você dê que altere um campo particular, você tem que disparar um gatilho para conseguir alterar o índice em particular também. Então, um índice deixa uma consulta mais rápida e torna todas as atualizações mais lentas para aquela tabela em particular. Então, parcimônia na criação de índices é um aspecto importante que o DBA tem que tratar e, evidentemente, verificar quais são as consultas mais usadas, mais frequentemente utilizadas, as que têm um desempenho muito ruim, as que fazem buscas em tabelas muito grandes, e esses são os alvos perfeitos para índices. Consultas pouco frequentes, em tabelas não tão grandes, não tão volumosas em termos de registro, pode ser que você deixe essa consulta acontecer sem índice, vai demorar um pouquinho a mais, mas pelo menos você não ameaça a tabela com problemas nas alterações dos índices, o que acaba sendo provavelmente semelhante àquele fato de que o molho sai provavelmente mais caro que o peixe. Nós vamos depois dar uma olhadinha em como é que os índices funcionam internamente, que tipo de índice você tem, mas antes disso você vai fazer alguns exercícios com MySQL para analisar como que um índice pode tornar uma consulta melhor e de que forma que isso pode ser mais adequado. Tudo bem? Até mais então!